Colossenses capítulo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e Timóteo, nosso irmão, aos santos irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos. Graça seja a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Nós damos graças a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já produz fruto, como também o faz entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e desejar que sejais cheios do conhecimento, da vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, sendo frutíferos em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos com todo o poder, segundo a sua gloriosa força, em toda paciência e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai, que nos fez dignos de sermos participantes da herança dos santos na luz. Ele nos livrou do poder das trevas e nos transferiu para o reino do Senhor amado, do seu amado Filho, em quem temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criatura, porque nele todas as coisas foram criadas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam elas tronos, ou dominações, ou principados, ou potestades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e por ele todas as coisas subsistem. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que nele toda a plenitude habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. E vós, que noutro tempo éreis alienados e inimigos em vossa mente pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis diante de seus olhos. Se permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, e que foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei um ministro. Regozijo-me agora no meu sofrimento por vós, e cumpro o resto das aflições de Cristo na minha carne, por causa do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei um ministro segundo a dispensação de Deus, que foi dada a mim para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e gerações, mas agora é manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória, o qual pregamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Capítulo 2.
Porque quero que saibais quão grande luta tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, que seus corações sejam confortados, e estejam unidos no amor, e para todas as riquezas da plena certeza de entendimento, para o conhecimento do mistério de Deus e do Pai de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E isto eu digo para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, ainda estou convosco em espírito, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, portanto, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim andai nele, enraizado e edificado nele, e estabelecido na fé. Assim como fostes ensinados, abundando nela com ação de graças. Tende cuidado para que nenhum homem vos deteriore pela filosofia e vaidade, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estáis completos nele, que é a cabeça de todo principado e poder, no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo dos pecados da carne, mas pela circuncisão de Cristo. Sepultamos com ele no batismo, onde também ressuscitastes com ele pela fé na operação de Deus, quem o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, apagando a escrita de ordenanças que era contra vós, a qual nos era contrária, e tirou-a do meio de nós, cravando-a na sua cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs abertamente, triunfando sobre eles em si mesmo. Portanto, nenhum homem vos julgue pelo alimento, ou pela bebida, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos shabates, que são sombras das coisas futuras. Mas o corpo é de Cristo. Que nenhum homem vos engane de vossa recompensa com uma falsa humildade e adoração de anjos, intrometendo-se em coisas que ele não viu, em vão inflado por sua mente carnal, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, tendo alimento ministrado e unido pelas juntas e ligaduras, cresce em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais às ordenanças, não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os mandamentos e doutrina dos homens? Que tais coisas, de fato, mostram uma sabedoria na adoração, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de honra alguma, senão para a satisfação da carne. Capítulo 3. Então, se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos às coisas que são de cima, e não às coisas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, aparecer, então também vós aparecereis com ele em glória. Mortificai, portanto, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também andastes em outro tempo, quando vivieis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da blasfêmia.
da comunicação obscena da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes de novo homem, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum homem tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre todas as coisas, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus domine em vossos corações, para a qual também fostes chamados em um corpo, e sede agradecidos. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando com graça em vosso coração ao Senhor. E tudo quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai por Ele. Esposas, sede submissas a vosso próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai as vossas mulheres, e não vos irriteis contra elas. Filhos, obedecei a vossos pais em todas as coisas, porque isto é agradável ao Senhor. Pais, não provoqueis os vossos filhos à ira, para que não sejam desencorajados. Servos, obedecei em todas as coisas a vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que do Senhor recebereis a recompensa da herança, porque servires a Cristo, o Senhor. Mas quem faz o errado recebe pelo erro que fez, e não há acepção de pessoas. Capítulo 4. Senhores, a vossos servos fazei o que for de justiça e equidade, sabendo que também tendes um Senhor no céu. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por vós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, que eu possa manifestar isto como eu devo falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre com graça, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada homem. Todo o meu estado tíquico vos fará saber, irmão amado e fiel ministro, eu conservo no Senhor, o qual vos enviei para o mesmo propósito, para que saiba do vosso estado e console os vossos corações. Juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é um de vós, eles vos farão saber todas as coisas, que por aqui se passam. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos, se ele for ter convosco, recebei-o. E Jesus, chamado Justo, os quais são da circuncisão,
São estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus, e para mim tem sido consolação. Epáfras, que é um de vós, servo de Cristo, vos saúda, sempre trabalhando ardentemente por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e completos em toda a vontade de Deus. Porquanto eu dou testemunho de que ele tem grande zelo por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e pelos que estão em Hierápolis. Lucas, o médico amado, e Demas saúdam-vos. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia, e a Ninfa, e a igreja que está em sua casa. E quando esta carta tiver sido lida entre vós, seja lida também na igreja de Laodiceia, e também leia a epístola de Laodiceia. E dizei a Arquipo: atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Saudação de minha mão, de Paulo. Lembrai-vos das minhas prisões. A graça seja convosco. Amém.